Oi, pessoal. Meu nome é Marileide Antunes de Oliveira, sou psicóloga, pós-doutora em análise do comportamento, e eu já vou falar um pouco para vocês sobre o nosso curso disponível aqui no nosso site www.edumove.com.br, que é o curso Manejo de Problemas de Comportamento, incluindo a e para além da análise funcional. Bom, antes de falar do curso, eu vou falar um pouquinho da minha formação para vocês. Eu trabalho com crianças com necessidades especiais desde 2002. Foi quando eu entrei na graduação, e aí já peguei um estágio dentro de uma sala de recursos. Não sei se vocês sabem, mas a sala de recursos é uma sala de atendimento especializado para crianças com deficiência. E desde que eu comecei esse estágio, eu não saí mais dessa área de atuação. Bom, então desde muito tempo, né, desde 2002 nesse caso, eu consigo falar para vocês, né, que a questão de problemas de comportamento sempre apareceu, né, e depois quando eu fui para a clínica, essas questões também nunca deixaram de existir. Então, assim, na época que eu comecei a conduzir estudos sobre as funções das professoras no ensino especial, essas questões comportamentais das crianças, né, o que eu observei? Em diferentes contextos, os problemas eram os mesmos, porém a dificuldade em identificar uma metodologia, né, um procedimento que funcionasse era muito grande. Então, isso foi por boa parte dos meus anos de graduação na área de psicologia, né, me formei em psicologia, e aí isso me instigou a fazer um mestrado nessa área, né, inclusive a minha professora que me orientou no mestrado, que é a doutora Lúcia Pereira Leite, ela também é especialista nessa área de inclusão de crianças com deficiência na escola, e por meio de um dos estágios dela, eu já tive uma oportunidade de atuar mais diretamente com crianças dentro desse perfil. E aí, o que eu observei? Existia grande dificuldade da comunidade no geral, tanto de incluir essas crianças com deficiência na escola, quanto de garantir procedimentos para que elas aproveitassem tudo que a escola tivesse para oferecer para essas crianças. Então, por um lado, o ensino era voltado mais às crianças que não tinham nenhum tipo de dificuldade, tanto comportamental quanto acadêmico, mas faltava um pouco quando a gente ia para as necessidades mais específicas das crianças com deficiência. Isso foi uma pergunta que sempre me ocorreu, né? Como que a ciência da psicologia pode auxiliar professores, pais e as crianças com deficiência a ter uma boa qualidade de vida, ou uma qualidade de vida melhor, né? Conseguir usufruir dos benefícios que a sociedade traz em termos de recursos materiais, recursos humanos, recursos intelectuais. E essa foi a minha angústia que me levou para um caminho da pesquisa por um bom tempo. Aí eu fiz doutorado na UFSCar, fiz pós-doutorado na Universidade de Manitoba, no Canadá, tendo como norte essa seguinte questão, né? Existem procedimentos que a gente pode estudar ou investigar para melhorar o ensino dessas crianças com deficiência? Quando eu comecei a minha atuação lá na época da graduação, o autismo ele não era tão falado, ou tão visto, ou tão reconhecido quanto é hoje, né? Naquela época a gente já tinha a questão da deficiência intelectual, sobretudo nos quadros de síndrome de Down bem presentes. Depois teve uma época que foi bastante recorrente, principalmente nas escolas, a questão do TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e mais recentemente, né? Recentemente eu digo que de uns 10 anos para cá, começou-se a falar mais sobre o autismo. E a questão é sempre a mesma, né? Como que a gente vai garantir uma qualidade de vida melhor para essas crianças pelos procedimentos que a gente tem dentro da ciência da psicologia e, mais especificamente, no nosso caso aqui, né, dentro da ciência do comportamento. Bom, eu falei para vocês da minha atuação acadêmica, né, como pesquisadora, mas depois eu comecei a trabalhar também. Trabalhei um tempo como professora, 5 anos, na verdade, em uma faculdade particular. Fora isso, eu dei algumas aulas eventuais para diferentes universidades durante alguns semestres, e a minha atuação clínica também aconteceu desde que eu terminei o pós-doutorado, por volta do ano de 2014, e dali para frente eu comecei a fazer atuação clínica tanto em instituições quanto no meu consultório particular. Eu comecei a minha atuação como profissional da psicologia de fato, né, com o CRP, né, que é o conselho de classe, carteirinha, né, do conselho,
em uma das APAES, depois também trabalhei na Pestalozzi, que eu não sei se vocês sabem, mas são 2 instituições que atendem um público de pessoas com deficiência na área da educação e na área da saúde, e também voltei a minha atuação no consultório particular, em grande maioria para esse público. Então, desses anos de pesquisa, de atuação clínica e depois na área, no ofício do ensino, eu tive a oportunidade tanto de desenvolver procedimentos, como aplicar procedimentos para ajudar crianças com deficiência a aprenderem outros comportamentos que vinham logo em seguida a substituir comportamentos que estavam de alguma forma prejudicando o desenvolvimento dessas crianças. Dentro desses anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas competentes, né, muitos professores, muitos pesquisadores e muitos profissionais competentes. E como no Brasil a literatura em análise do comportamento ela não é tão publicada quanto a literatura em análise do comportamento em inglês, qual que foi uma das ideias, né? Além de começar a publicar material em português, material escrito, né? Um dia eu sentei com os meus irmãos, o meu irmão Marcos, ele é formado em informática, né, em sistemas de informação, e a minha irmã, ela é formada em administração. Eu pensei em juntarmos as ideias, porque eu gostaria de passar os conteúdos que eu aprendi como professora, como pesquisadora e como clínica com vocês, para trabalhar com a população com deficiência, utilizando a tecnologia como forma de acesso a esse conhecimento e aproveitando a experiência da minha irmã como administradora e agora como graduanda na área da pedagogia. E aí a gente criou junto a Edumove, que é uma empresa que oferece cursos e treinamentos para pessoas, quer sejam pais, quer sejam professores, quer sejam profissionais que trabalham com o público de crianças com deficiência. E a nossa ideia é levar esse conhecimento em análise do comportamento para que vocês consigam, de uma maneira efetiva, ajudar as crianças com deficiência no seu dia a dia, quer seja na área de aprendizagem, na área de problemas de comportamento. E uma questão bastante recorrente são as questões de problemas de comportamento envolvendo essa população, e nisso vem a nossa proposta de curso, que é falar sobre manejo, né? Então, nesse curso em específico, eu falo do cerne da análise do comportamento, que é o manejo comportamental. Então, existem alguns passo a passos, algumas etapas para que a gente consiga fazer esse manejo comportamental de forma adequada. Então, nesse curso, a gente aborda diferentes aulas, porque o conteúdo para a gente fazer um manejo comportamental adequado, ele é bastante extenso. Vocês já devem ter visto por aí algumas dicas, né, instantâneas de como acabar a birra em 1 minuto, como fazer com que seu filho obedeça. Essas dicas, elas podem ajudar, elas podem, né, aliviar um pouco a carga emocional da educação, né, cujos pais são responsáveis por isso, né, ou das professoras. Mas, normalmente, quando a gente fala de manejo comportamental, a gente está falando de um problema que interfere de maneira significativa na vida da criança e na vida daqueles que convivem com elas. Então, a gente deixa de pensar em dicas ali para a gente aplicar no dia a dia, e assim como passa a pensar em procedimentos, né, que vão demandar um certo conhecimento, que vão demandar um certo tempo para implementar, mas que vão produzir melhoras significativas e duradouras ao longo da vida da criança. Bom, então nesse curso a gente vai aprender primeiro o que são e quais são as características dos problemas de comportamento mais comum, que são as agressões, comer itens não comestíveis, as famosas birras, né? A gente vai aprender quais são as condições passíveis e não passíveis de manejo comportamental. Existe uma diferença importante, a gente vai tratar disso no curso. A gente também vai abordar as 7 características da aba, porque nenhuma intervenção em aba deve prescindir das características mais importantes definidoras dessa ciência. A gente vai falar dos componentes fundamentais de qualquer intervenção em aba. Depois vamos falar da sistematização das intervenções da aba a partir das suas características, que é muito importante. Uma coisa é você fazer uma intervenção, que você nomeia de aba. Outra coisa é você fazer uma intervenção realmente baseada na aba, que aí sim você tem que aplicar as 7 características definidoras dessa ciência. E aí a gente fala das principais funções dos problemas de comportamento, que existe uma literatura extensa sobre isso e que eu vou trazer de maneira muito didática para vocês.
e vou falar também de procedimentos para avaliação, registro e mensuração desses problemas de comportamento. Por fim, eu vou falar de técnicas de manejo específicas para cada função comportamental, porque eu imagino que vocês já têm alguma ideia, né? Quando vocês observam, por exemplo, uma criança gritando, uma criança batendo a cabeça, uma criança se mordendo, existem várias explicações possíveis, mas aí a gente vai aprofundar um pouco nesse curso para falar de função daquele comportamento e da função que exige, além da avaliação, uma estratégia de manejo adequado. Não adianta você querer aplicar estratégias de manejo comportamental sem saber qual que é a função que você está tratando. Por isso esse curso é importante, gente, porque muito tempo é investido, muito recurso humano e financeiro é investido em técnicas de manejo que prescindem de componentes importantes como esses. Conhecer as características da aba, conhecer qual é a forma de sistematização da aba, a questão de identificar as funções dos problemas de comportamento para fazer intervenções que realmente vão funcionar. Então é isso, eu convido vocês a percorrerem esse caminho com a gente nesse curso, e acredito muito que vocês vão se aproveitar muito desse curso profissionalmente para melhorar o trabalho de vocês no dia a dia.